Estamos chegando para mais uma live. Hoje é quinta-feira. Maravilha, quase final de semana chegando aí, quase sexta, né? Um diazinho aí, já estamos na sexta-feira. E eu vou convidando aqui, vou mandando os meus aviõezinhos e você vai mandando o seu também. Corre e chama as mulheres que podem estar com a gente aqui nessa live. Vamos lá, meninas? A paz do Senhor para todas vocês que estão chegando, sejam bem-vindas. Nossa convidada daqui a pouquinho vai estar chegando aqui. Ai, nós estamos aqui entrando para fazer mais uma vez esse espaço sobre mulher valer a pena, né? Nós temos aqui colocado aqui um tema sobre mulheres. Temos falado sobre vários assuntos, né? Na área feminina aí. Despontando, né, a diferença, o diferencial entre cada mulher, despontando aí a missão de cada mulher, o trabalho social também de cada mulher dentro da igreja. E vamos juntos, gente. Estou te convidando para estar com a gente aqui, né, e assistir aí com a gente mais uma vez. A gente já tem várias pessoas chegando aqui. Eu estava mandando os meus aviõezinhos, não vi. A Flávia tá aqui também, a paz do Senhor, irmã Flávia, ela tá aqui com a gente já vou colocar ela aqui. E vai ser uma grande bênção, tenho certeza que esse assunto... Até a Lidênia tá aqui, gente, que ela é futura esposa de pastor, né, Dene? Então, aí já tá aqui para aprender também sobre a mulher que é esposa de pastor. Tantas missões. Vou colocar a Flávia aqui com a gente também. E nós estamos nessas quintas falando sobre as mulheres, né? Várias... vou te mandar o convitinho aí, Flávia. A gente falou sobre a mãe atípica, né? E foi uma bênção. Alcançamos... Eita, viu? Tô profetizando, recebe! A paz do Senhor, irmã Flávia. Paz do Senhor. Tô tentando mexer aqui, tá dentro do meu closet. Vai, não tem Deixa eu voltar. problema. Ok, Chegou, tudo bem? Tudo bem, graças a Então Deus. E tá você? bom. Seja muito bem-vinda, muito bom ter você Amém. aqui com a gente. Amém. Estou feliz em poder te receber na nossa casa, seja bem-vinda. E esse tema de hoje é o tema que não quer calar, né? Eu falei, ai meu Deus, às vezes fica até um pouco polêmico esse negócio de botar a esposa do pastor ou esposa de pastor. Falei, mas vamos lá, Deus vai nos dar graça, né, meu pai? Ainda bem que você está aqui para me ajudar, viu? Amém, amém. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho a igreja que vocês estão, né, cuidando agora, a missão que Deus entregou a vocês. Apresentasse aí sua família pra gente, para quem não tá aqui, que ainda não te conhece, para quem está aqui que ainda não te conhece, poder te conhecer um pouquinho melhor. Amém. Então, meu nome é Flávia Souza, eu sou casada com o pastor Ailton Silva. Meu esposo é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, West Palm Beach. É um trabalho que o nosso pastor presidente, pastor Joel Costa, começou lá, pediu para que começasse esse trabalho lá. Então, a gente está novinho lá, né? Vai fazer ainda o quê? Não faz nem um ano ainda. Nós temos, acho que, uns 7 meses, 8 meses lá em West Palm Beach, por aí, que eu saiba. E estamos felizes de poder, mais uma vez, estar, né, compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus em mais um local. É a quarta igreja que nós estamos indo pelo ministério e esperando em Cristo, né, que o Senhor venha trazer as vidas. Quais foram as igrejas que vocês estiveram antes, irmã Flávia, aqui nos Estados Unidos? Vocês vieram do Brasil há um tempo já, né? Nós estamos aqui, eu estou há 18 anos aqui. Sim. Eu já vim do Belém, do Brasil, e o meu esposo se converteu aqui desde o primeiro dia que chegou, ele tem 25 anos aqui. Então, as igrejas que nós passamos aqui, meu esposo pastoreou a congregação em Charlotte, na Carolina do Norte, a congregação em Jacksonville, na Flórida, depois a congregação em Fort Myers, também Flórida, e agora West Palm Beach. Então são Fort Myers, Jacksonville, Charlotte e agora nossos lugares
bem diferenciados aí, né? Acho que Isso. Fort Myers e Jacksonville, assim, um pouquinho mais, né, dentro da Flórida, mas Charlotte já bem diferenciado, Sim, né? Clima e Charlotte tudo. também. O clima, tudo. Charlotte é Estados Unidos. Aham, Flórida aham, é sim. Brasil. Flórida, Brasil. Gostei dessa comparação, faz todo sentido mesmo. Flórida, Brasil. É isso mesmo. As meninas estão chegando aqui, sejam bem-vindas, mulheres de Deus. Ah, tem muita gente aqui que acho que é sua convidada, se você quiser aí dar um bem-vinda. A Cássia tá aqui, a Tayane, a Pampa. Oi, Pamelinha também, que é a esposa de pastor também agora. Eita, bem, se eu conhecer esses dois, eles eram adolescentes que a gente liderava, agora eles são já pastores. Já pensou que bênção isso? Olha que Sinto lindo, tem uma orgulhosa. história também. Que bênção. Olha, então, a Viviane Carvalho tá aqui também. A Vivi também é esposa de pastor lá na região de Boston, né? Não lembro exatamente o lugar, acho que é. Não, não vou falar para eu não errar. Uhum. Pamela botou uma gotinha de suor aí. É verdade, Pamela. Então, esse tema, na verdade, nasceu, né, assim, no nosso coração, Ana Flávia, devido à responsabilidade que vocês, como esposas de pastores, têm, né, do lado, né, como ajudadora, ao lado dos seus esposos. E a gente sabe, assim, que é uma responsabilidade tão grande quanto a deles, porque vocês são ali, são quem segura eles, né? Quem mantém eles também de pé no momento em que eles ali precisam do reforço, porque eles são homens de Deus e são homens comuns, né? Fazendo a diferença aqui na Terra. Então, assim, eu vi assim um pouco de necessidade da gente falar um pouco sobre esse ofício, sabe? Que é ser esposa de pastor, que é assim lidar, né? A esposa de pastor, ela passa por muita coisa, né, irmã Flávia? Ela Sim. pode ser muito benquista, como ao mesmo tempo ela pode ser também muito invejada, muito detestada pelas irmãs da igreja, porque existe uma pressão assim em cima da esposa de pastor que ela tem que ser perfeita, e a gente não é perfeita, né? Aliás, eu não sou esposa de pastor, mas eu tô falando com vocês que são, né? Então, assim, eu queria que você falasse assim, quando foi que iniciou o seu chamado ajudando no ministério, junto, né, ao lado do seu esposo nesse ministério? Sim. Desde que vocês casaram, ele já era pastor? Ou ele foi consagrado depois? Como que isso aconteceu? Não, Deus, ele me pegou na curva, né? Porque eu não queria e ele já tinha dado uma promessa, né? E, enfim, quando eu casei com meu esposo, ele era diácono, fiquei super feliz porque eu pensei, glória a Deus, viu? Aquilo não era de Deus, aquela profecia. Vamos fazer obras missionárias falando de Jesus, mas nada de pastoreio. E logo depois o ministério foi muito rápido, a chamada dele. Aham. De diácono, ele ficou, acredito que uns 7 anos, mas logo depois que ele foi chamado a presbítero, quando ia passando o tempo que era necessário esperar para a próxima consagração, ele já foi sendo consagrado. Ele foi Uhum. consagrado dentro do nosso ministério, no Ministério do Belém. Ele chegou como diácono na igreja, porque ele tinha vindo de outro ministério, e depois disso daí ele já começou. Foi consagrado a presbítero, depois a evangelista, depois a pastor, e quando eu vi, não tinha como correr. E agora, o que fazer? Porque a consagração é deles, né? Porém, vocês Exato. estão ali ao lado, apoiando, dando suporte em oração, né? E até nas causas, nos assuntos de gabinete, muitas vezes o pastor, ele, geralmente, assim, o pastor não trata um assunto de gabinete, muitas vezes sozinho, mas tem vezes em que ele requer a presença da esposa ao lado para Sim, tratar de certas coisas que são dentro do âmbito familiar também, né? Como uma testemunha. exato. Exato. Você falou algo aqui no início, quando você começou a falar, e falou a dificuldade, né? O que acontece com essa questão de ser a esposa do pastor? Porque algumas são muito amadas, outras parece que são perseguidas e por aí vai. O que acontece é que antes de ser a esposa do pastor, você é uma mulher cristã, uma Ah, serva do Senhor. sim. E como serva do Senhor, você vai ver, você disse assim, eu não sou uma pessoa que sou esposa do pastor. Você falou aí da Pâmela, você falou, não, eu não sou esposa de pastor, mas já liderei ela. Você exercia um ministério de liderança de jovens, mesmo Uhum. sem ser uma esposa de pastor. Ou seja, necessariamente uma esposa de pastor, ela não precisa ter um ministério, exercer uma chamada. Ela precisa ser uma mulher idônea,
Ela precisa ser uma mulher cristã, ela precisa ser uma mulher que ela vai cuidar bem da sua casa, do seu filho, do seu esposo e saber da responsabilidade que ela tem de estar do lado do seu esposo, porque ele tem um chamado. Ele é pastor e você, sendo pega de surpresa ou não, como fui eu, né? Que pensei que não seria, né? Pensei, não vai acontecer essa profecia, essa revelação de Deus. Mas você tem que estar preparado. Meu esposo é um pastor, ele tem um chamado. Então, eu tenho que ser aquela esposa direcionada pelo Espírito Santo de Deus para estar ali sendo um apoio para ele. Tendo eu um chamado ministerial dentro da casa do Senhor para alguma área determinada ou não. Uhum. Porque as pessoas têm tendências, às vezes, como a gente, às vezes, é transferido de igreja para igreja, aí você pega, né? Chegou a nova esposa do pastor. Aí elas fazem a comparação. A antiga esposa do pastor tocava, cantava e tal. É. Então, as pessoas têm tendência a achar que você tem que fazer também. E Ah, olha que você tá ouvindo algo de uma pessoa que é super dinâmica, porque ah, essa é a minha personalidade. Essa sou eu. Eu sou uma pessoa que sim. canto, toco, vou ali fazer o que precisar, vou trabalhar na cozinha, etc. Quem me conhece sabe que eu sou muito dinâmica, né? Aham. Depois, mais para frente a gente vai falar um pouquinho do chamado que o Senhor me deu para trabalhar junto Sim. ao meu esposo ali na obra social Aham. da igreja. Mas necessariamente a esposa do pastor ela não precisa ser essa pessoa. Essa questão de comparar, você tem que tocar, tem que trabalhar na cozinha, tem que cantar, ela tem que liderar as crianças, etc. Há um equívoco nisso. Ela é esposa do pastor, ela cuida muito bem do seu esposo, ela está presente nas reuniões, ela está presente quando o pastor vai aconselhar uma senhora, uma mulher casada, uma família, ela tem que estar junto com o seu esposo. Uhum. Mas ela não é pastora. Uhum. Então tem essa questão das pessoas compararem, aí que há o sofrimento de algumas. Sim. E elas têm um chamado de ser a esposa do pastor, mas ela não tem um chamado ministerial dentro da obra do Senhor para outra coisa. Eu Ah, conheço esposas de pastores que elas não exercem nenhuma outra área dentro da igreja, ou no louvor, ou dirigindo um culto, nada nessa questão. Mas elas são excelentes no que na- fazem, cuidando do aham. seu esposo e o acompanhando, Sim, né? sim. É, existe essa cobrança, na verdade, né? E acho que nós, mulheres, é que fazemos mais essa cobrança, porque é claro que os obreiros, os esposos, eles não, os irmãos, né, não estão tão preocupados com isso. Mas nós, mulheres, temos realmente esse hábito de fazer essa comparação, essa cobrança. Ah, mas ela deveria ser dirigente do círculo de oração porque é a esposa do pastor. E, Sim, consequentemente, a gente entende que a mulher, ela tem um chamado, ela tem um ofício, né? Ela tem um chamado de ofício dentro da casa do Senhor, que a gente vai estar falando aqui também, que é aquele chamado que o Senhor tem para, né, que o Senhor apresentou na sua vida, né, irmã Flávia? Mas sim, assim, como esposa de pastor, existem algumas dificuldades de acesso aos irmãos na igreja. Eu entendo que, principalmente quando vocês passam, quando vocês são transferidos de um lugar para o outro, quando vocês chegam num lugar, vocês precisam ter aquele momento de conquistar, parece, né? As pessoas que sim. estão ali. Eu acho que esse momento vocês acabaram de fazer essa mudança, tem alguns meses, como você falou, né? E assim, é claro que como vocês estão começando um trabalho, já é um pouco diferente. Você não está chegando numa igreja pronta. Aham. Mas você já deve ter chegado em algum lugar em que a igreja estava pronta e você teve que iniciar, e você teve que. Como que eu vou dizer Ter assim? o seu Quero me expressar. espaço também. Demonstrar as ovelhas, porque eu sempre costumo dizer, você não vai tomar o espaço de ninguém. Isso, Cada um é único na presença do Senhor com o chamado que tem. sim. Até estava lembrando esses dias uma musiquinha que eu cantava para crianças quando trabalhava no departamento infantil também, e falava: Você é especial, não existe outra igual. Aham. Deus criou você assim, diferente de mim, né? Então, você tem que saber que você vai tomar um tempo para conquistar o seu espaço ali, para junto com o seu esposo estar cuidando daquelas mulheres ali dentro daquela igreja, naquele local, junto com ele estar acompanhando os irmãos da igreja, e você não precisa tentar ser aquela outra esposa do pastor que foi transferida. Você Uhum. precisa ser quem você foi chamada para ser. Sim. E é um pouco doloroso, sim, quando você substitui alguém
que a pessoa era muito amada, e eu acredito que é um pouco doloroso assim. Eu nunca passei nada assim, não, é um pouco difícil falar de você mesmo, mas eu nunca passei algo assim muito de a questão Não de ser aceitação. não ser aceita quando eu chego no lugar. Eu acredito que por eu ser um pouco essa forma, eu sou uma pessoa um pouco dinâmica, Deus me criou assim. Então eu nunca Comunicativa, sofri né? muito essa questão, mas tive um pouquinho de resistência de algumas irmãs quando eu cheguei numa igreja aonde eu vou ter que falar, né? Porque todo mundo, quem está aqui na live conhece, a última igreja que nós passamos em Fort Myers, quando nós chegamos lá, inclusive se ela for assistir depois, com muito amor e carinho, peguei muita amizade com ela. Ah, vocês devem conhecer a irmã Cimeia. A irmã Cimeia, ela é uma pessoa que ela fala sorrindo. Sim, Já conversou com a irmã sim, Cimeia? A sim. irmã Cimeia, ela fala É, sorrindo. Coisa mais. Eu falo isso para ela. Não é demagogia minha, eu sim, falo sim. isso para ela. Eu falo, irmã Cimeia, ela fala sorrindo. Ela fala sorrindo. E eu, enquanto você não me conhece, porque eu tenho esse jeitão de falar, pensa assim, ela deve ser braba, ou ela deve ser. Quando as pessoas têm aquele momento comigo, nossa, eu pensei Quebra, outra né? coisa, Quebra. porque fala, o tom de voz, a forma de ser, parece que você não é uma pessoa amável. Às vezes, até peço ao Senhor, "Ô, Senhor, por favor, porque eu sou tão espiritada, tão assim. Eu acredito que sim, culturalmente, algumas pessoas se assustam. Sim. E para mim, se você for perguntar assim, o único momento, sim, eu tive um pouquinho de resistência quando cheguei em Fort Myers, de algumas, porque já olhando o meu semblante, a minha forma de falar, parece assim, ela não vai ser boa pessoa. E comparando com a irmã Simé, coisa linda de se ver. Olha só o que Deus deu para ela. Deus criou ela diferente de Diferente. mim. Ela não fazia as mesmas coisas que eu fazia, eu não fazia as mesmas coisas que ela fazia. Ah, Mas era muito diferente. E aquele sorriso é dela. é. Aquela forma de falar é dela, de cativar as pessoas, só de chegar e dar um bom dia ou conversar com a pessoa. Sim. Então E a a gente gente precisa tem que respeitar entender. isso, né? A gente precisa respeitar isso. Eu acho que a esposa de pastor, ela precisa, de certa forma, sim, ela vai precisar passar por esse momento de conquista aí, porque você está chegando. Sim, E, infelizmente, as pessoas vão conhecer você por completo, porque você vai caminhar com eles. Então, sim, quando caminha junto, conhece as qualidades, mas conhece também as falhas, porque nós não somos perfeitos, né? E como exato. você falou, o importante é que a gente quer aqui deixar tanto para quem é liderado pelas esposas de pastores, né? Ou pelos pastores, né? Que eu digo, mas tanto para quem caminha com as esposas de pastores, mas para quem também é esposa de pastor, que, assim, de qualquer forma, entenda essa fala que você acabou de nos deixar aqui, que cada uma de vocês tem a sua personalidade, a sua forma de agir, sua forma de ser, e é única. Nós somos mulheres que somos únicas. Deus não criou Exato, duas iguais, né? Não temos exato, clone, né? Então, exato. graças a Deus. Então, assim, é necessário que a mulher consiga respeitar da outra mulher essa individualidade, a forma que ela é, a forma que ela age. E na verdade eu acredito que Deus ele une pessoas muito diferentes para fazer o trabalho do reino, né, irmã Flávia? Porque imagine Sim, se todo mundo só cantasse, ou imagine se todo mundo só tocasse. prezasse, se todo Então, mundo só assim, tocasse. então a gente não pode querer que a gente tenha o hábito de limitar, de padronizar as coisas, né? Sim, Agora, eu queria falar um pouquinho também, irmã Flávia, sobre o chamado o voluntariado social que vocês têm dentro da igreja, né? Eu sei que Deus tem sim, te usado de uma forma grandemente, assim, eu nem sabia do trabalho que você fazia, eu ouvi seu testemunho em um dos nossos retiros, né, das mulheres, e foi onde eu fiquei sabendo. E, assim, glorifico a Deus pelo seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu entendo que a mulher, ela tem aí a gente vê a mulher não na posição de um trabalho eclesiástico. E o pastor Ailton tá aqui, ó. Seja bem-vindo, pastor. A paz, Senhor, agora a gente tem que, ó, cuidar aqui, vigiar, né? Eu sempre brinco que quando os esposos entram, né, os pastores principalmente falam, ai meu Deus, agora o negócio tem que ficar mais sério ainda. A gente então tem um já certo o que ela está temor, né, falando. irmã Flávia? Sim. Então, Bom, e seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada por ceder o tempo da sua excelentíssima aqui pra gente. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Então, estávamos falando que, na verdade,
a mulher, ela não tem uma posição eclesiástica dentro da igreja perante a palavra de Deus, né? É isso que a gente entende. Mas a gente entende que a mulher, ela tem uma posição de ofício, como Débora. Sim, Débora, né, ela sim, tinha ali uma posição de juíza. A gente sim, aprende assim com o nosso pastor, né? sim. E eu entendo que você também tem um chamado muito lindo em relação ao trabalho social, como o Safe Place também um lugar, né, que presta, é um ministério social também dentro da igreja, é um braço ministerial da igreja na área social. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz, como que começou. Obrigada, Sim. querida. Chegou uma aguinha aqui. Enquanto você fala, eu vou tomar minha aguinha. Sim. Só voltando um pouquinho, porque eu tinha explicado e dado um exemplo até da irmã, né? Porque as pessoas, às vezes, esposas de pastores, até que estiverem assistindo, não se sinta que você tem que ser igual àquela pessoa. Era algo que foi um pouquinho difícil para eu chegar no coração daquelas irmãs, mas o que Deus colocou sempre no meu coração, você não precisa apagar o trabalho de ninguém na obra do Senhor, porque todos nós estamos nessa grande seara. Você não precisa apagar ninguém para você também exercer o trabalho que o Senhor te chamou para fazer. Com o tempo, aquela pessoa vai ter espaçozinho no coração, igual quando eu só tenho um filho, mas eu acredito que se eu tivesse mais, eu iria amá-los a todos, né? Sim. E eu tenho certeza que isso acontece também quando a esposa do pastor chega. Aquela outra que se foi é muito amada, mas se aquela outra que chega sabe respeitar a história daquela que se foi, Isso. né? E o tempo que Deus a usou para cuidar daquelas vidas, ela também terá o seu espaço no coração daquelas pessoas com o tempo de Deus, fazendo a obra do Senhor com amor. Então, assim, eu não precisei apagar o lindo sorriso da irmã Simé, que eu amo muito, e até brinquei com ela, eu falei, meu Deus, como é difícil. E eu abraçava ela quando eu encontrava, eu falava, como é difícil aí, a senhora tem esse sorriso lindo e eu com essa... A esse gente jeito costuma tão... falar, né, que tipo assim, que quando Deus chama a gente para e coloca a gente na posição de alguém que já estava ali, que era tão aprovado, tão amado, eu falo que é big shoes to fill, né? Tipo, a gente tem Isso, um lugar aí grande para um sapato bem grande para calçar, porque exato, significa que é uma grande responsabilidade. A Pam Pam sim. sabe disso. A Pamela tá aqui e ela e o Wellington, na verdade, quando o Maurício deixou a liderança dos adolescentes e eu trabalhava ajudando ele, né? Eles foram, né? Eles eram nossos liderados e eles foram os líderes. Então, assim, eu ainda trabalhei um tempo junto com eles, com a Pamela e o Wellington aqui na sede. Uhum, E assim, e realmente, assim, existe essa comparação, sabe? sim, Só que é muito interessante. O interessante é que, assim, quando eu fui conversar com o pastor, né, eu falei, pastor, agora eu tô meio deslocada, porque né, eu estava acostumada ali, a gente quer deixar o espaço para eles também trabalhar, fazerem do jeito deles. É sim, isso que imediatamente vem à mente da gente. com E o certeza. pastor pediu, o pastor falou assim, não, fique com eles, eu quero você do lado deles agora. E aí, Uhum, eu achei interessante, falei, eu quero ficar, porque eu não queria, né, deixar também, mas eu não quero atrapalhar, porque se sente atrapalhando. sim, você se Mas só sente que assim, assim, verdade. né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante essa dica, isso que você está falando pra gente. Assim que, na verdade, eu passei por esse período de trabalhar junto Sim, com os líderes novos. Então, assim, eu não pude ter ciúmes, eu não pude ter inveja, eu não pude não querer que as pessoas não aceitassem sim, eles. Trabalhando junto, acabou me fazendo, tipo, querer somar o que eles estavam sim, fazendo, querer ajudar para que fosse melhor, para que esse trabalho fosse melhor. Então, no sim, caso de vocês é um pouco diferente, porque a esposa do pastor, a família do pastor, move para um outro lugar e sim, fica a família que chega. sim, Mas o interessante é respeitar, sim. né? Assim, respeitar com carinho, prezar por aquele trabalho que foi Eu realizado. acho Eu que acho o muito challenge lindo. maior é daquela que chega, né? Saber respeitar o tempo para que as pessoas possam a conhecê-la Sim. e venham também respeitá-la como a esposa do pastor, não por imposição, porque é algo que o Espírito Santo de Deus vai dar. Ela tem que orar por aquelas vidas e muitas vezes até por aquelas que nem querem falar com você, porque às vezes estão um pouco triste ou ressentida porque a outra família pastoral foi transferida. Isso acontece. Aham. Mas se você souber adorar o Senhor e saber que você está fazendo ali a obra para o Senhor, o tempo que as pessoas precisam ter para poder
de receber a nova família pastoral, a nova esposa do pastor novo, esse tempo vai chegar, porque a obra é do Senhor. E tolo é aquele que pensa que você é algo, que você é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Eu tenho intimidade com algumas esposas de pastores que me substituíram, e por causa desse trabalho que eu faço, e porque falo inglês, elas falam, poxa, como é difícil, eu não posso ser a irmã Flávia. E eu digo, não precisa ser eu, porque você realmente não é. Você é você, naquilo que o Senhor te chamou para ser. E o seu espaço vai estar guardadinho no coração de cada uma dessas ovelhas que o Senhor entregou na sua mão para você cuidar. Você vai cuidar delas. E o Senhor é que vai te honrar. Sim. Né? O Senhor vai honrar. Claro. Então, falando um pouco do trabalho. A Pamela está comentando aqui que é muito importante falar sobre isso, porque muita cobrança e comparação existe, a gente sabe, né? Sim. Só que realmente assim, ninguém é igual, né? E eu acredito que quando Deus chama, ele tem um propósito de completar tanto quem chega na obra para fazer a obra, quanto quem já está ali. Então, Deus vai usar você da sua forma para alinhar aquela igreja, para colocar aquelas irmãs, né? Por exemplo, a irmã Flávia é uma irmã que vai chamar todo mundo para orar, fazer vigília, vai botar todo mundo na ativa. Já vai ter uma outra irmã que vai ser esposa de pastor, mas ela vai chegar e ela vai ficar quietinha, mas ela vai delegar esse trabalho para uma outra irmã fazer. E essa outra irmã vai se relacionar bem com ela e todas vão... Então, assim, é uma questão de a gente entender que existe aí a individualidade de cada uma, de cada mulher. A gente tem que respeitar isso, né? Isso. Muito bom. Exatamente. Obrigada, tem que respeitar isso daí. Realmente é algo que precisa ser falado, precisa ser respeitado. E tudo que é feito com amor, né? O Senhor, ele vai honrar. Porque a glória é para o Senhor. Então, nunca... O meu conselho que eu daria, quem sou eu, né? Mas o pouco tempo, né? Passando nessas 4 igrejas agora, completando com essa que nós estamos agora. O conselho que eu daria é: continue fazendo com amor. Continue orando por aquela vida, mesmo que ela te rejeite no início, quando você chegar. Entendendo e vendo cada um como Cristo as vê. Como Jesus vê, né? Entenda que ela vai tomar um tempo. Eu chegava e dizia até assim: irmã, você está triste porque a esposa do pastor, né? Você quer falar com ela? Liga para ela, fala com ela, manda uma mensagem para ela. Quem sou eu para apagar uma história que Deus fez através da vida daquela pessoa, né? Isso não é nem correto. Isso não se faz, né? Se você começa a sentir um pouquinho de inveja, ciúme da pessoa que passou antes de você... Não é de Deus, né? Não é de Deus, ora, porque as ovelhas não são nossas, as vidas não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, né? Nós somos instrumentos, né, irmã Flávia? Que o Senhor levanta para fazer a obra dele. Mas ele, da mesma forma como que... Assim, Eclesiastes fala que existe o tempo certo para todas as coisas, né? Debaixo do propósito de Deus. Mas nós temos aí um tempo de abraçar e deixar de abraçar. Sim. Né? E essa parte de Eclesiastes sempre fala muito comigo, porque existe um momento que você chega e abraça, mas existe um momento que você vai ter que sair. Exato. Né? E deixar... E esse momento precisa ser respeitado. Sim. Então, eu entendo assim que os relacionamentos, eles são pontes que Deus faz entre nós, né? Uhum. O fato de nós termos uma conexão como irmãs, como muitas vezes amigas, porque uma amizade nasce dentro da igreja de uma esposa de pastor para uma irmã, ou porque somos mulheres, somos iguais, diferente, né? Então, assim, a amizade nasceu, não é necessário que uma amizade seja cortada porque mudou a esposa, né, a família pastoral. Na verdade, isso não é necessário que aconteça dessa forma. Ao contrário, eu acho que ainda existe uma necessidade maior ainda de agora você entender que você tem que amar de longe, tem que orar para aquela família que foi para outro lado, né? Então, existe essa conscientização, assim, que é legal a gente, né, trazer aqui, né? A gente trazer, né? E essa questão de tentar colocar na cabeça das pessoas. A esposa do pastor, ela obrigatoriamente não precisa fazer tudo na igreja, né? Vai ter aquela que vai fazer de tudo, ela é dinâmica. Tem aquela que fica caladinha. Mas no caladinho dela, ela tá dando o apoio que é essencial ao seu esposo. Exato. Né? E você falou sobre a questão de
falar um pouquinho dessa parte dessa obra social. E como vocês também são um projeto de obra social que tem dentro do nosso ministério, né? Trabalhando com essas pessoas dentro dos hospitais, você conhece pessoas, né, Josi, até fora do Brasil, vocês têm uma rede de mulheres que trabalham juntos, dando apoio para essas mulheres. Eu me lembro desse trabalho aí, falando desse trabalho que você exerce, desse trabalho que Deus colocou no meu coração a exercer. Me lembra bastante a vida de Dorcas, na palavra do Senhor. Sim. Porque a gente olha assim e fala muito superficial, né? Ah, Dorcas era uma mulher que fazia roupa para outras mulheres. Espera aí, vamos parar um pouquinho e ver, olha a dimensão. A gente vê Dorcas assim, se a gente for falar dela só no superficial, você não vai estar entendendo o quão maravilhoso é a gente pegar Dorcas como um exemplo para continuar exercendo cada um o seu chamado, diferente uma da outra. Você aí no Safety Place, eu no trabalho social junto com meu esposo, atendendo as mulheres na igreja gestantes, né? No trabalho de intérprete que eu faço. E falando um pouquinho de Dorcas, eu fico vendo ali minuciosamente como Deus usou aquela mulher. É uma personagem bíblica que eu gosto muito, porque você vê, quando a Bíblia fala dela, você vê que a história começa chamando ela de discípula, ou seja, o que nós temos que aprender com isso? Se nós fomos como esposas de pastores, discípulas do nosso Mestre Senhor, e ela, que eu saiba, foi a única a ser chamada assim. Então, uma mulher sendo chamada de si, porque quando você começa a enxergar as pessoas com o olhar de Cristo, você verdadeiramente é discípulo de Jesus. Você não vai ter aquele olhar crítico de você mesmo. Sim. Porque a gente tem tendência a analisar as pessoas e julgá-las, né? A forma de ser, a forma de agir, a forma de falar. E você fica olhando só no superficial. Mas quando você é discípulo de Cristo, como Dorcas foi, você olha no profundo. Aí você vê que Dorcas, ela foi uma mulher que ela estava numa cidade, que era uma cidade agitada, a gente pode dizer assim, que era a cidade de Jope, que era uma cidade portuária, tinha uma movimentação muito grande ali, porque ela estava no porto. Sim. E aí a gente vê o que será que aconteceu, que quando esta mulher ela vem a falecer e todas as mulheres ali viúvas começam a chorar, o povo chega a movimentar 2 homens que com certeza só foram porque essa mulher, ela era uma mulher notável. Sim. Foram até incomodar Pedro em outra cidade para poder vir e orar por ela, porque ela era necessária. Ela era tão necessária. Ela fazia diferença. Ela fazia diferença. Ela era notável. A Bíblia diz que ela era notável. E eu e você, e cada uma de nós, somos notáveis naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, se fizermos com amor. Amém. Dorcas foi usada com uma agulha. Eu acredito que ela olhou e ouvindo os ensinamentos do mestre, isso eu fico parafraseando, né? Sim. O que eu posso fazer, Senhor? Né? Com uma agulha, eu só sei costurar, né? Mas ela usa o talento que ela tem para começar a costurar algo para as mulheres que naquela época não eram cuidadas como deveriam ser, que eram as viúvas naquela sociedade. E ela costura, eu fico sempre lembrando, porque ela costura, a Bíblia fala que ela costura vestidos e túnicas. E se você for olhar sobre vestidos, era a roupa íntima. A roupa íntima. Então, ela viu mais além. Ela não viu só o superficial, se a gente for olhar para o lado espiritual. Sim. Então, nós, como esposa de pastores, se nós pedimos ao Espírito Santo de Deus para olhar com o olhar de Cristo, vamos ver a cada dia mais além, na intimidade de cada ovelha, de cada irmã. Então, quando Deus me chamou para esse trabalho na área com as irmãs que ficam gestantes aqui, porque tem uma diferença de ser esposa de pastor no Brasil e ser esposa de pastor fora do seu país de origem. Sim, com certeza. Por quê? As pessoas, quando chegam aqui, elas são de culturas diferentes. Você vai pegar dentro de uma igreja várias culturas. Tá? Você não vai pegar só um carioca, só um catarinense, só um gaúcho, só um paulistano. Você vai pegar várias culturas. Sim. Você vai pegar pessoas que elas estão longe do seu pai, da sua mãe, da sua irmã.
Então, você pega as pessoas, às vezes, no meu caso, trabalhando com meu esposo na igreja, nesta área social que eu gosto de desenvolver, Aham. que é ajudar as pessoas com o talento que Deus me deu, de falar inglês, Uhum. você olha para a vulnerabilidade daquela pessoa. Eu comecei a enxergar aquelas irmãs que ficavam grávidas e comecei como... Você pode perguntar assim, mas Flávia, você começou como? Eu acredito que eu comecei como Dorcas, tendo uma agulha na mão e perguntando para o Senhor, o que, que eu posso fazer na tua Uhum. obra? E eu acredito que eu pensei assim na época. Eu me recordo quando eu comecei a ver as pessoas com necessidade de ir ao médico e não saber falar inglês. E eu falei, Senhor, eu tenho aqui esse inglês, o que, que eu posso fazer com esse inglês na sua obra? E aí foi que começou a minha história. A Difícil, primeira né? grávida. É, Então, é um projeto que Deus, é só Deus mesmo para colocar no coração, porque, na verdade, é uma necessidade que foi, chamou a atenção, chamou, né, foi colocado assim, saltou seus olhos, digamos assim. chamou a Porque atenção. existe mesmo essa grande necessidade, né? E a gente vê, porque quando se trata de saúde, as pessoas querem estar esclarecidos daquilo que eles querem, que tratamento vai fazer, o que eles precisam, né, fazer. E eu te digo ainda mais, porque você faz esse tipo de trabalho também no Safety Place, eu acho que você já pegou a mesma coisa que eu vou te dizer aqui. Não é só, às vezes, falar inglês, porque às vezes a pessoa pode pagar um intérprete ou ela pode ter um intérprete ali do Sim, telefone, ou pelo vídeo chamada e tal, que os hospitais têm muito aqui já. sim. Mas é a questão, não só, todas as vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar inúmeras mulheres a terem seus bebês aqui, eu me recordo sempre da mesma fala. Irmã Flávia, a senhora parece uma mãe. E às vezes de mulheres que eram mais velhas do que eu ali, já Uhum, tendo seu uhum. terceiro filho, e eu com um filho só. E ela dizia, você parece uma mãe. Por quê? Porque eu substituí aquela carência que ela estava tendo necessidade. Ela está num país onde não fala o idioma. Chega uma pessoa ali, simplesmente eu sou a intérprete, falo, acabou e pronto, friamente, pelo computador, ou pelo telefone, ou pessoalmente mesmo. Então eu comecei a ver nesse trabalho social um trabalho que eu dava dignidade. Como Dorcas dava dignidade àquelas mulheres fazendo as roupas de baixo, Sim. eu comecei a enxergar aquilo, eu posso dar dignidade para essas mulheres. Porque você está ali tendo o seu bebê num local com outra pessoa que nem lhe conhece, falando inglês, você está ali com vergonha porque você não fala idioma, você está ali que você está numa posição que você está vulnerável e, Exatamente. e você precisa ter alguém que pelo menos que pode ali te abraçar e falar, calma, vai dar tudo Ah, certo. Eu vou ah. tirar as fotos aqui, vou filmar, sua mãe vai ver. Eu vou orar por você. E a pessoa às vezes está ali, longe de toda a família, e você poder ser ali, não só um intérprete, mas ser ali a uma pessoa que vai dar ali, vai exalar o amor de Cristo. Porque eu não É só o abraço levei pessoas. amigo, né? É um abraço amigo. Eu tive essa experiência dentro de um hospital, irmã Flávia, e foi assim, bem impactante, sabe? Em outubro do ano passado, nós fizemos uma visita no hospital do câncer no Cepom, em Florianópolis. E aí eu estava fazendo a distribuição dos livros, né, que contam, né, a minha história do câncer, para quem não sabe. Eu sou sobrevivente de câncer e eu escrevi aí, né? Deus deu a oportunidade a gente para escrever o testemunho. E a gente estava fazendo a distribuição dos livros lá para todas as pacientes, e tinham pacientes masculinos também. E tinha um casal, um senhor e uma senhora no cantinho. E aí eu cheguei e falei com ele. Eu falei, o senhor gostaria de ter um livro, né? A gente já abordava perguntando. E ele falou sim e tal. E aí foi engraçado que eu falei para ele assim: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu não sei porque o Espírito Santo me levou a falar com ele dessa forma, Sim, porque com as outras pacientes a conversa era diferente, já a sim. gente é mais acostumada a estar com mulher, né? Aí ele falou sim. Eu falei assim: o que, se o senhor pudesse pedir alguma coisa para Deus hoje, o que o senhor gostaria de pedir? Mas eu imaginando que ele fosse falar a cura, imaginando que ele fosse falar, sei lá, uma melhoria na minha situação financeira para poder fazer um tratamento Sim. melhor, sabe? Então, eu imaginava inúmeras coisas. Eu nunca imaginava que a resposta dele, quando ele olhou para mim, ele falou assim: eu preciso de um abraço, amigo. E naquele momento eu falei,
eu posso pedir autorização para sua esposa? Eles, senhorzinhos assim, os dois, né? Aham. Posso pedir autorização para sua esposa? Eu posso dar um abraço amigo no seu esposo? Aí ela pode. E aí a gente juntou ali as meninas que estavam comigo. Eu falei, nós podemos fazer uma oração? Ele sim, eu falei, vocês querem aceitar Jesus no coração de vocês? Para vocês terem esse amigo que é constante na nossa vida? Falei um pouco de Jesus. E ali, naquele momento, o Senhor ministrou na minha vida que as pessoas, elas estão... Muitas vezes não é só na batalha do câncer, muitas vezes não é só no momento de ganhar o seu bebê, de Sim, ganhar o seu filho, que elas estão tendo aquela necessidade física. As pessoas estão carentes do abraço amigo, do alento, do conforto, do uhum, carinho, daquela frase que fala, eu estou aqui para orar por você. exato. Né? As pessoas não estão carentes somente a precisar ter uma pessoa ali para fazer um intérprete. A pessoa está carente daquilo que a gente só tem para dar, porque nós somos o quê? Discípulas de Cristo. E como a esposa de pastor, o que você tem? Qual é a agulha que você tem na mão? Qual é o talento que você tem na mão? O que você tem na mão para poder estar fazendo junto ao seu esposo na obra? Se é interceder, interceda. Se é cuidar, cuide. Se é costurar, costure. Se é fazer intérprete, faça. Mas tudo faça para a glória do Senhor. Porque quando nós deixamos ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, vidas vão ser curadas. É interessante que eu vejo aí o Safety Place como algo que vidas que você alcança, elas vão alcançar outras vidas, porque as mulheres Sim. que estão sendo curadas, estão passando por essa etapa, né? Elas vão aprendendo junto contigo e se cria uma rede de mulheres, igual, como Dorcas. Dorcas, ela não fazia depois as costuras sozinha, ela tinha uma rede de mulheres junto com ela, aquelas viúvas que estavam junto com elas. E eu costumo dizer, quando eu até saí de Fort Myers, eu peguei e deixei com uma irmã que ela falava inglês, com uma outra, e falei assim, eu espero que eu possa ter inspirado um pouquinho vocês. Continue cuidando das irmãs que estão precisando de ajuda para ir ao hospital, para ter alguém junto. Continuem fazendo esse mutirão de mulheres juntas, de apoiar umas às outras. Porque juntas, unidas em Cristo Jesus, nós somos mais fortes. Diferente e especial e única, Uhum. né? Não comparando uma a outra, Exato. não, não, Acho que travou aqui. sim, Vocês estão... ah, sim, voltou. Não comparando, não está nesse momento de comparação. Se nós começarmos a olhar e pegar esse exemplo aí de Dorcas e procurar ser discípula de Cristo, nós vamos estar olhando para o reino, focando Uhum. no reino, com visão de reino. Para esclarecer um pouquinho, às vezes, para algumas pessoas que vão estar aqui e não conhecem, de que ela está falando, qual o trabalho que ela exercia. Vou explicar um pouquinho agora, né? Porque a gente começou a falar e eu não Isso. expliquei. Para quem não sabe, o meu esposo como pastor, né, eu ajudando ele na igreja, vi essa necessidade como esposa de pastor que está fora do Brasil, vendo pessoas chegando aqui sem saber falar inglês, longe da sua família, mesmo às vezes conseguindo um intérprete pelo computador, telefone, o que que seja, mas eu vi a necessidade de dar a essas pessoas dignidade através do intérprete. Então, esse é o trabalho que eu executo. Agora, para a glória do Senhor, eu consegui a primeira pessoa aqui na área. Eu vou estar Olha, acompanhando a semana que vem, eu vou estar indo no pré-natal de uma irmã da nossa igreja sede até, que as irmãs da sede, algumas por causa do retiro daquela vez, conhece o trabalho que eu gosto de fazer, me mandou mensagem, ô irmã Flávia, você podia acompanhar ela e tudo? Eu falei, sim, vou acompanhá-la. Procurei saber já, liguei, marquei, vou acompanhá-la no pré-natal e, se Deus permitir, acompanhá-la no dia do ah, parto, né? Então, é esse o trabalho social que Deus me permitiu executar na obra do Senhor junto com meu esposo, que é acompanhar as mulheres gestantes, não somente no pré-natal, mas também no parto, e tá ali dando esse momento de dignidade, de amor, de carinho, de um abraço de mãe, né? Como muitas às vezes falava, eu fico me sentindo aqui como se eu estivesse com a minha mãe, mamãe, né? aham. E Deus me proporcionou estar fazendo isso É por tão essas importante, mulheres. né? É tão importante porque eu lembro que quando eu cheguei aqui também eu fiquei grávida logo nos primeiros meses
acho que nos primeiros 6 meses, né? E eu tive, claro, a minha irmã do meu lado, que ela ia nas consultas comigo, ela falava inglês, eu também não falava inglês, não entendia nada. Eu acabei perdendo o bebê naquela época, mas para mim foi assim muito importante ter a companhia dela, o apoio dela, porque eu não ia conseguir sozinha, né, passar por todo aquele momento e principalmente quando os médicos dão as notícias que não são boas, porque existem momentos, né, irmã Flávia, que a gente está acompanhando o paciente e Sim. você sabe, porque a gente passa isso também no Safe Place. E o paciente, ele pergunta, Josi, pergunta para ela se tem cura, Uhum. né? Sim. Se o câncer que eu tenho tem cura. E é um momento assim, é uma pergunta difícil para mim fazer, sabe? Pro Exato. médico, porque eu sei que eu vou ter que trazer a resposta de volta e muitas vezes a resposta não vai ser agradável, né? Uhum. E já passamos assim momentos difíceis assim no consultório, sabe, com o Sim. paciente. Mas também já passamos momentos em que o paciente chegou com o diagnóstico, provavelmente o câncer voltou e tudo mais e tal. E aí a gente ali indagou, mas olha, o exame anterior, né, estava com esses detalhes e aqueles e tal. Então, se Sim. não houve nenhum progresso, então aí o próprio médico, assim, porque parece que abre, né, a mente, assim, Aham. o próprio médico, porque eles são muito frios aqui, né, os Uhum. médicos, né? Eles são muito Sim. diretos, eles são muito. É um paciente que entra a cada meia hora na sala, meia hora, Sim. dependendo do sistema de saúde que você tem acesso. Sim. Então, eu vejo que eles são muito rápidos na consulta, muito assim, Sim. práticos. E a pessoa que está ali, ela quer aquele estilo brasileiro de ser atendida. Ela quer Sim. um médico que fale com ele. Não, você tem jeito, a gente vai. Sabe, aquela Aham. pessoa que fale com cuidado. É que eles não têm esse cuidado. Não, não Então, tem. assim, parece que a gente é meio que um amortecedor, né? Sabe, o Sim, amortecedor do exato. carro, assim, entre, Você, entre a gente você falando sobre amortece. isso, eu peguei momentos assim difíceis acompanhando partos e foi até me recordo da minha primeira vez. Eu até lembro, eu estava em Jacksonville e eu falei para o meu esposo assim: eu nunca mais vou ajudar ninguém nessa área, eu nunca mais vou com nenhuma mulher grávida no hospital, porque eu fui com ela e ela perdeu o bebê. Então, assim, para eu dar aquela notícia, ela não Uhum. estava entendendo nada do que estava se falando, o tempo todo o médico fazendo ultrassom e tudo, e a menina da ultrassom já olhou para mim e já começou a falar algumas coisas, falou, bom, eu não posso falar nada, mas a situação dela não é muito boa, não. Ela fala inglês, eu falei, não. Aí ela falou assim, esteja do lado dela, só te digo assim, quando o médico for dar o resultado. Quando cheguei na sala para o resultado, o médico já friamente pegou e falou, fala para ela logo, ela perdeu o neném. E ela tem que ficar voltando aqui, porque aqui tem essa dificuldade, porque eles não fazem a raspagem, né? Então, você tem que ficar o tempo todo com aquele feto ali durante dias, né? Para o bebê ir saindo os pedacinhos. E aquilo foi muito doloroso, porque eu não sabia que era assim. E quando o médico só falou para mim, é assim, e aconteceu isso, e ela tem que ficar vindo aqui todos os dias e tal, não sei o quê. E eu fiquei olhando para aquilo, e eu não conseguia dar resposta, e ela olhava para mim pensando que o médico estava falando que estava tudo bem. Aquilo, Uau. aquilo foi difícil. Aquilo É, foi horrível, a verdade. Foi terrível, porque ela não entendia o que estava sendo falado e ela estava feliz pensando, o médico está explicando que está tudo bem. Pela rapidez que ele falava, a forma que ele falou assim, sim, tipo, tranquilo, não fazia nenhuma sem nenhum expressão peso, facial. né? Sem Né? nenhum peso. E quando eu tive que dar, eu não tinha como remediar aquilo. Eu tinha que falar, tentei falar Hum. o melhor possível. E eu me recordo que a única coisa que eu pude fazer por ela é lá na hora já dar um abraço nela. Uhum. E eu fico pensando, né? Na hora eu voltei falando, eu nunca mais quero fazer isso. Mas depois o Senhor me fez recordar daquele abraço que eu dei para ela Sim, naquele momento, né? E se ela estivesse ali só com o intérprete do computador, ali na telinha ou no telefone, quem daria aquele imagine, abraço nela? imagine esse sofrimento, imagine esse sofrimento. E Exato. é por isso que assim, por isso que eu vejo assim tão extrema necessidade desse trabalho social. E como você falou, sabe, irmã Flávia, as meninas que passam por esse processo, elas vêm com muita sede de ajudar também, sabe? Por quê? Porque elas se Também. sentem amparadas. Então,
muitas sim. delas se engajam nesse trabalho e voluntaria, e eu vou te falar, viu? A gente passou um momento bem impactante assim no consultório. Eu posso até falar o nome da paciente, que é a Marcela. Eu acho que eu vi a Mila entrando aqui. Mila, se você tá aí, beijo. A Mila é uma das nossas florzinhas, ela tá em Miami. Nós estamos orando por você, viu, Mila? Ela luta contra o câncer já há alguns anos e Deus está cuidando da Mila. Deus já tem estendido, né, Mila? A Mila já é um milagre até aqui de todos os processos que ela já passou. E nós somos agradecidas a Deus pela sua vida. E a Marcela, na verdade, eu conheci a Mila através da Marcela. E a Marcela, ela tinha feito um voto com Deus Uhum. de que se ela fosse curada, se ela estivesse curada, ela iria voluntariar no Safe Place. E eu não sabia. No dia que a gente foi pegar o resultado dela, fui com ela. Ela tem crises de pânico, então ela nunca pode ir sozinha. Então eu Uhum. sempre procuro acompanhar ela, né, quando são algumas consultas mais importantes assim e decisivas. E aí nesse dia eu não sabia de nada. E aí quando ele falou, olha, não é nada não, você não vai precisar fazer químio, não vai precisar fazer nada, porque a gente achou que era, mas comparando com o exame anterior, realmente não existiu progresso. Se não tem progresso, não é câncer, porque o câncer ele tem progresso sempre, né? Sim. Quando ele tá ativo. E aí foi muito engraçado que na hora ela começou a chorar, amiga, ela falou, amiga, eu vou te ajudar no Safe Place. Eu falei, eu não tô entendendo, tipo, você não tô entendendo por que que você tá, né? Que já vinha acompanhando com ela, então a gente acaba ficando amiga Sim, dos pacientes, aquela, com isso que você certeza. falou, e cria um laço, né, de relacionamento aí. E aí ela falou, porque eu fiz um voto com Deus que se eu tivesse curada, que se esse exame desse negativo, eu ia ser uma voluntária do Safe Place. E eu fiquei imaginando, meu Deus, ela tem síndrome de pânico, ela, né, agora Deus tem trabalhado também nessa área, mas ela tinha síndrome de pânico de uma forma tão forte que ela, só de ouvir alguém falar de câncer, ela já ficava Uhum. com o emocional dela muito abalado. Eu falei, como ela vai ajudar? Eu fiquei pensando, né? E daí ela falou, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E hoje ela é uma das mulheres que em todos os eventos, em todas as coisas que a gente faz, reuniões, ela tá sempre presente. E assim, e ela traz tantas vidas, mesmo que eu não preciso pedir a ela para comunicar, não. É o trabalho, é como Uhum. assim, ela vestiu a camiseta tipo como se essa fosse a missão dela Sim, e sim. quem ela sabe que tá com câncer, ela traz pro grupo, ela vai visitar, ela fala, Josi, tá precisando de sopa porque fez químio, não consegue levantar da cama e a gente envolve as outras voluntárias e manda sopa todo dia. Então, assim, eu vejo assim, Deus, ele quer fazer com que o reino deles aconteça aqui na Terra. Sim, E nós só somos os instrumentos que ele precisa usar. sim. Mas para isso nós precisamos ter a abertura, o entendimento de que esse trabalho que é um trabalho missionário e social, não Uhum. deixa de ser um trabalho social dentro Sim, da igreja, ele precisa ser difundido. A Josi, não faria nada sim. sozinha no Safe Place, né? E eu tenho certeza que, tipo, você também contava com a oração das irmãs que estão ao seu redor, pelas vidas das gravidinhas que você Uhum. atendia, né? E sempre assim, sempre envolvendo outras mulheres. Então, é um trabalho muito importante. Eu admiro o seu trabalho. Parabéns pelo seu Amém. trabalho. Amém. A gente pega isso daí, no final das contas, o trabalho social, ele é o quê? Para expandir o reino de Deus, como você disse. Porque você vê, o reino de Deus, ele é exatamente isso que nós estamos fazendo. Ele é algo humanizado, é presencial. Né? Sim. A pessoa chega ali e fala assim, nossa, mas você veio até aqui, você se preocupou de vir até aqui, e aí ela começa a ver, eu vi pessoas falarem isso, ela começa a ver Jesus através das suas ações. Ela começa a ver Jesus Olha, através das coisas que você faz. sim. Ela começa a ver Jesus através daquilo que você está fazendo na obra do Senhor. E isso é gratificante, isso é Demais. maravilhoso. Se a gente for parar para pensar assim, fala assim, meu Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu com uma agulhazinha descendo aqui, roupas íntimas, né? Indo no íntimo, no profundo, atingindo essas vidas profundamente. Quem sou eu, né? E a gente tem que pensar e parar para pensar e ver assim, nós somos discípulas do Senhor.
únicas e especiais e diferenciadas. Você aí no Safe Place, eu no trabalho social junto com meu esposo, nas igrejas que passamos, cuidando das grávidas, cuidando das crianças, e cada um desenvolvendo um trabalho. Então, a minha palavra aqui no finalzinho eu não sei nem quanto tempo já passou, mas Pode para falar. as esposas de pastores você é única, você é especial, você é importante na obra do Senhor, não só para as esposas de pastores, mas para todas as mulheres, e que nós juntas somos mais fortes, porque pensa como diz o carioca, pensa num bichinho assim tremendo para pensar e ter mil ideias. Deus fez a gente diferente É, dos homens. A mulher pensa em várias coisas, faz várias coisas ao mesmo tempo. Imagina se todo mundo fosse ser intérprete no hospital. é. Se todo mundo fosse ser aqui, que canta, que toca, aquilo que a gente falou. Se todo mundo fosse ser aqui, vai fazer o trabalho no Safe Place. Então, Deus separou cada uma de nós para fazer algo na obra dele. Precisamos achar simplesmente o que é que O Deus te chamado, chamou para fazer. o Qual é o chamado, seu chamado na é, obra do Senhor? o Eu tenho chamado. certeza que você é única e é especial para o Senhor. E as Amém. mulheres, para as mulheres do Safe Place, eu quero dizer, você que está aí sendo tratada, sendo acompanhada por esse trabalho, por esse ministério, o Senhor te permitiu ser tratado e acompanhado por esse ministério aí através da Josi, através do Ministério do Belém, e todas essas mulheres aí de frente, junto com a Josi, porque o Senhor também quer te usar. Você também Amém. é útil na obra do Senhor. Porque quem estaria ali, naquela cadeira ali, né, acompanhando aquele paciente, se você já não tivesse passado por ali? Não é Uhum. verdade? Eu me Exatamente. recordo de uma vez, Deus tem os seus meios de trabalhar. Eu me recordo de uma vez que eu senti uma dor terrível. Eu tive que parar no hospital. E quando eu cheguei no hospital, a moça que foi fazer a ultrassom, que era no útero, eu até tirei o útero, eu não tenho mais útero, passei Uhum. muita dificuldade com essa questão do útero. E quando eu cheguei no hospital, eu me recordo que a mulher que chegou para fazer o exame em mim, o Senhor falou assim para mim: fala isso e isso para ela, fala do meu nome para ela, fala isso aqui para ela. Eu relutei um pouco, eu falei: tô morrendo de dor, como assim? E aí a dor parou. E eu comecei a falar com ela. E a dor não voltou mais. Aí ela falou assim: Deus te trouxe aqui para falar comigo, porque eu precisava dessa palavra. Uau. Eu estava aqui pensando: quem é que vai me ouvir? Como é que, Senhor, se o Senhor enviar alguém aqui para falar comigo? É, E depois passou, eu não tinha nada, não achou nada. E eu falei: Senhor, o é. Senhor poderia simplesmente ter falado para mim lá no hospital que eu iria lá falar do seu amor. E o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse assim: falaria nada. Falaria. Duvido que você ia levantar de madrugada para ir lá. Se eu começasse a falar contigo, pega o carro, vai no hospital, entra ali na emergência, E eu fala não. com fulana. Você não ia fazer, você ia ficar dormindo. Então você ficou com essa dor para você chegar até lá. Foi eu falar É, o que o Senhor mandou, a dor passou. Né? E foi sim. tão maravilhoso, porque você sabe que as contas de hospitais aqui nos Estados Unidos são imensas, né? Sim. Se você não tem o insurance, então, são mais Nossa, imensas ainda. horrível. Depois o hospital abonou tudo, me mandou uma carta abonando aquela conta que era enorme. Eu falei: glória a Deus, obrigado, Senhor. É. Em tudo, Então, né? O Senhor, ele tem, ele assim, ele faz tanto para nos mostrar o nosso propósito e muitas vezes é tão difícil da gente entender, né? exato. Assim, imagine, é porque a gente tem dificuldade mesmo de entender. E se ele falar muito claro, a gente, se ele também, como você falou, se ele me mandasse pegar o carro, eu não iria. Eu ia pensar, não, eu tô ficando doida, porque as Aham, coisas de Deus são sobrenaturais, são difíceis sim, para a gente ter aí esse sim, entendimento, né? Mas se a gente vai, o Senhor nos leva de qualquer forma. Não vai, eu falo, exato. não vai de barco, vai de peixe, né? Aham, Como- exato. Né? E se Então, começarmos a enxergar tudo que passa na nossa vida com esse lado maravilhoso que só o Senhor tem, de transformar tudo aquilo que foi de ruim em bênção, toda maldição em bênção, a gente vai começar a ter o olhar de Cristo para as determinadas coisas. Você transformou uma história de câncer em algo que Deus queria fazer, curar e alcançar outras pessoas. Quem sabe, nós não podemos ser irracionais. Deus tem todo o poder para curar? Tem, é só Ele que tem. Quem sabe não receba uma cura nessa terra, mas receba uma cura espiritual, exato. recebendo a vida É, vindoura, né? Porque essa vida aqui, esse corpo vai passar,
mas nós somos eternos. Que na verdade é o maior chamado da gente, né? Eu falo que a gente até aceita perder um paciente, no sentido de não tê-lo mais aqui. Mas a gente, de forma alguma, aceita perder esse paciente para a vida eterna, né? Assim, para a vida eterna no inferno, né? Então, a gente quer que esse paciente, ele alcance a vida eterna. Ele alcance a eternidade, né? A vida eterna com Deus. Então, é um dos maiores propósitos. E foi algo que Deus teve que trabalhar muito na minha vida também, irmã Flávia, porque, como eu falei, a gente começa a trabalhar com as pessoas e nosso relacionamento passa a ser um relacionamento... Pacientes passam a ser agora amigos. Sim. Né? E a gente muitas vezes tem amigos que a gente nunca espera e que vão passar pelo câncer e que passam a ser pacientes. Sim. Aconteceu isso também já comigo. Então, assim, nessa caminhada, o Senhor, além de ter que nos dar aí muito equilíbrio emocional, né? Para a gente poder continuar fazendo o trabalho, porque quando a gente passava pela perda de um paciente, sempre abalava muito. E não que não abala agora, abala do mesmo jeito. Sim. Mas o Senhor teve um momento em que, na verdade, eu posso relatar que foi no ano de... Nós estamos em 2024, foi em 2022. Eu perdi uma paciente que a gente se tornou amigas, né? A gente caminhou muito junto. Ela foi curada quando eu fui curada. Sim. E o câncer voltou, né? No caso dela. E eu continuei acompanhando ela depois dentro do trabalho do Safe Place. E aí ela ficou mais 1 ano e meio, assim, com câncer. E infelizmente ela veio a falecer. E eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu estava orando por ela. Eu sempre falava, você vai esperar eu chegar aí, porque ela mora numa cidade vizinha minha, lá no Brasil. Você vai esperar eu chegar aí, porque eu quero te dar um abraço. Espera eu chegar aí, que eu quero comer o seu camarão, que ela gostava muito de camarão. Você vê, a gente vai assim, trocando. Exato. Né? Tudo vai conhecendo a pessoa, vai, né, criando um vínculo de amizade. E aí ela falou, eu vou te esperar, eu tô te esperando. E o que aconteceu? Eu lembro que ela teve uma piora e naquele dia eu falei, Senhor, mas eu ainda não dei o meu abraço pessoalmente. E eu quero conhecer ela pessoalmente, porque você ama, você caminha junto, você ora junto, você chora junto. Então, existe esse relacionamento. Algumas pacientes não permitem-se passar por esse relacionamento, mas por causa da situação também, sabe? Mas outras pacientes, elas se entregam, elas querem conforto, elas querem falar, elas pedem a sua oração. Sim. Então, assim, nesse caso aconteceu assim. E aí eu lembro que naquele dia eu estava orando e eu falei, Senhor, mas eu também não aguento mais ver ela nesse sofrimento, porque ela chegou num estágio muito, muito ruim, assim, do câncer, em que ela pedia a morte já, né? E aí eu falei, Senhor, ela é salva, ela já te conhece. E o Senhor, eu não sei o que o Senhor está trabalhando na vida dela, mas eu sei que o Senhor tem grande coisa para fazer. E eu me lembro que naquele dia que eu acordei de manhã, eu fui orar pela vida dela e Deus falou para mim assim, foi muito forte, eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida. Deus falou para mim assim, estou entrando com a cura eterna. E aí quando eu recebi aquela palavra do Espírito Santo, eu pensei, Deus, eu nunca ouvi falar da cura eterna. Porque a gente pensa que a cura eterna é a cura para sempre, né? Assim, na nossa forma de falar. E aí o Espírito Santo falou, né, que estava recolhendo ela. E aí eu falei, Deus, então me dá força e dá força para a família dela. Daí liguei na hora para a pessoa que estava em contato comigo, cuidando dela, e pedi que avisassem os familiares para ir vê-la no hospital. Eu falei, peça a mãe dela, né? Porque a gente já tinha criado um vínculo de amizade até com a família. E mandávamos na época as fraldas para ela, uma ajuda também nesse sentido. E aí a família foi visitá-la, ela veio a falecer a 1h da tarde daquele dia. E eu entendi que o Senhor estava recolhendo ela para a eternidade. Ela teve a cura, sim, ela alcançou a cura. Porque Deus tinha feito muitas promessas de cura na vida dela. E muitas pessoas ao redor dela não entendiam e questionaram. Por que Deus não curou? Se ela era cristã, se ela era uma pessoa cheia de vida, uma mulher nova. E depois, por trás dessa história, existia um grande testemunho. Havia um pedido de perdão, existia um perdão para ser liberado. E antes, semanas antes de ela, eu só soube tudo isso depois, semanas antes dela falecer, ela fez uma reunião com a família e ela liberou esse pedido de perdão.
e o Senhor a recolheu. Então, a obra do Senhor na vida dela, o propósito de Deus na vida daquela pessoa estava cumprido Sim. ali, né? Então, muitas vezes a gente não entende o que tá acontecendo por trás na vida de um paciente de câncer. A gente não entende, mas existe sempre uma história, existe uma dor, existe uma raiz, muitas vezes, de amargura que precisa ser curada. Então, nós só precisamos ali nos colocar na estratégia que é o quê? Abençoar essas vidas, que é o que você faz, o trabalho que você faz na vida dessas gestantes, né? E abençoar e ser o abraço, porque nesse momento é o abraço que é necessário naquele momento da dor, né? Tanto para a família quanto para a mulher que está lutando também. Verdade. E o Senhor, naquele momento, o Senhor me ensinou, sabe, irmã Flávia? Você precisa alegrar o seu coração quando você perde Sim. para mim, porque você não está perdendo, você está ganhando. Exato. Então, Exato. eu precisei passar por essa... Foi um baque, eu fiquei assim, tipo, uns 2 meses anestesiada dentro do Safe Place, sem conseguir continuar o trabalho, sem conseguir... O medo de daí, de novo, me envolver com outra paciente e perder de novo a amizade, Sim. perder... Então, assim, foi um processo também, né? Então, eu sei que você também, do outro lado aí, com as mulheres, como você contou sua experiência, sei que vocês também passam por isso, assim como nós, né? Mas Deus, ele nos dá essa satisfação de a gente ver e acompanhar as vidas que são tiradas, mas que são levadas para a vida eterna. A gente sabe que um Sim. dia a gente vai se encontrar lá, né? Isso traz essa Com satisfação, certeza. Com esse gozo, certeza. né? Com certeza. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então é isso, irmã Flávia. Eu queria que você deixasse aí uma palavra para as mulheres que estão. Eu sei que você já falou com as esposas de pastores, mas deixe uma palavra para as mulheres de pastores, para as esposas de pastores, em relação a quem elas são, o que elas fazem, e também para essas mulheres que podem, né, desenvolver aí ou se associar a algum trabalho social dentro da igreja, Amém. somando e Amém. fazendo a diferença como o Dorcas, representando o Dorcas aí no reino de Deus. Amém. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para as esposas de pastores, né, com esse pouco tempo de experiência, né, passando por essas 4 igrejas, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus que te chamou para fazer essa obra. Porque as comparações, elas vão existir. Sim. Elas vão existir. E muitas vezes nós somos seres humanos. E nós temos sentimentos, como o nosso Senhor tem sentimento também. E nós muitas vezes podemos ficar o quê? Sendo atingidas, ofendidas, entristecidas. Você às vezes pode passar, mas sabe que a vida, ela é feita por estações, né? Não vai ficar o tempo todo sendo inverno. O verão vai chegar. E o tempo de Deus exaltar o nome dele, glorificar, porque tudo sempre é para o nosso Senhor. O Amém. nome dele, glorificar o nome dele através da sua vida chegará, se você continuar firme, exercendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, sendo única da forma que o Senhor te chamou para ser, né? Porque a gente sabe que no ministério existem altos e baixos, existem momentos de, né, se pode se dizer assim, né, de sucesso, de fama e momentos que você está ali na caverna, mas o tempo todo o Senhor está conosco. Amém. Porque se continuarmos prosseguindo, olhando para o alvo, que é Cristo, vamos cuidar sempre das vidas com amor. Ah, mas irmã Flávia, é tão difícil, é porque você é muito dinâmica, né? E nunca passou por que eu passei. Eu sou uma esposa de pastor mais introvertida, mais quietinha na minha, a cobrança comigo é muito grande. Não, não é assim. Porque mesmo eu sendo dinâmica, espontânea e fazendo várias coisas dentro da casa do Senhor, também sou mal interpretada muitas vezes. Uhum. Também sofro muitas vezes, às vezes até porque sou dinâmica demais, né? Então, porque os olhares, as pessoas, elas têm o costume e vão continuar aparecendo pessoas que vão continuar olhando você e julgando no superficial. Uhum. Mas se você estiver voltada para Cristo, continuando fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você será notável naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E aí, de repente, você também pergunta: eu sou a esposa de pastor, mas eu também ainda não sei o que eu sou, o que eu tenho para fazer. Quando você parar de olhar para o que a outra faz e procurar
ser e achar aquilo que o Senhor quer que você faça, você vai começar a ser notável naquilo que você faz. Eu tive esse momento. Eu tive um momento de, por causa desse meu jeito de ser, porque tem um histórico, né? Cada um tem um Sim, o histórico. background. Porque é uma personalidade, um histórico, às vezes, por que você é assim, né? Então, por causa desse jeito de ser, às vezes já desejei ser aquela pessoa delicada, calma, ou a sorridente, igual a minha amada e querida irmã Cimeia, né? Mas quando eu comecei a ver e a aceitar quem eu sou em Cristo e pedir ao Senhor que me usasse para a glória dele, que eu olhasse as vidas independente dos julgamentos dela, da forma que Cristo olha, eu comecei a achar o meu lugar, o que eu tenho para fazer. Não vou dizer que é sempre flores, porque a gente sabe que não é. Não é. Mas se a gente continuar buscando no Senhor, ah, quem é que ganha nisso tudo é o Senhor, porque o nome dele vai continuar sendo exalado. E para aquelas que, mas você vai falar só para as que são esposa de pastor, é porque para a gente que é esposa de pastor, a cobrança é um pouquinho maior, né? Então, por isso que a gente falou aqui agora, iniciando, para as esposas de pastores. Mas para você também, que não é a esposa do pastor da igreja, também tem espaço para você na obra do Senhor. O Senhor também quer te usar. Basta parar de olhar para o outro e querer ser o outro. Ser você, seja você. Quando a gente começa a aceitar a nós mesmos, quem nós somos, como somos, e começamos a entender que Deus nos fez assim, a gente vai começar a permitir que o Senhor abra os seus olhos espirituais para ver o que você pode fazer na obra do Senhor. Dorcas tinha uma agulha, e com uma agulha se tornou notável. E se tornou tão notável a ponto de não ser esquecida, e quando morreu, quiseram que ela fosse ressuscitada. Olha que maravilhoso. Que uma lindo. mulher que simplesmente costurava. Uma mulher que simplesmente costurava. Então, Deus tem espaço para cada uma de nós na obra do Senhor. Não espere você, que não é esposa de pastor, ser chamada. Mas a esposa do pastor não me nota. O pastor não me nota. Não espere esse tipo de aceitação. Isso é do ser humano, mas não espere isso. Peça ao Senhor, seja proativa. Murmure menos, né? Adore mais e seja proativa. A esposa do pastor não viu ainda que você é uma excelente oradora na casa do Senhor, que você é aquela pessoa que gosta de interceder. Chega até ela e fala: olha, eu estou aqui para servir o Senhor e gosto de ser escalada na oração. Entenda que ela também é ser humano e ela não vai saber o que você, muitas vezes, tem o chamado para ser. E para você do Safe Place que não conhece o Senhor ainda, saiba que Jesus Cristo te ama e Ele tem um plano na sua vida. E esse plano é para a eternidade. Amém. E eu, a Josi, todas nós, esposas de pastores, mulheres de Deus, queremos te encontrar lá, naquele grande dia. Amém. E naquele grande dia não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza. Nada disso haverá. Haverá a eternidade de glória e de paz. A paz que excede todo entendimento. É uma paz que só Jesus pode dar. Só que enquanto não chega esse dia na glória, Ele pode dar essa paz para você e para mim e para cada um de nós enquanto estamos aqui na Terra. Amém. Amém? Amém. Obrigada, irmã Flávia. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Eu vou pedir para você fazer uma oração, aí depois a gente pode tirar nossa fotinho e a gente já vai encerrando, então. Você pode fazer uma oração? Eu queria que você fizesse uma oração por uma paciente que está, assim, precisando muito das nossas orações. O nome dela é Débora. E a gente precisa que ela seja alcançada pelo Senhor, que ela seja tocada, curada, que o Senhor faça a vontade dele sobre a vida dela. Também temos a Andréia, que está ainda hospitalizada, e a gente tem orado, já tem quase um mês já, e ela perdeu o movimento das pernas devido ao excesso de quimioterapia. Então, assim, uma situação bem difícil. Então, eu vou mencionar o nome dessas duas pacientes, mas é claro, a gente tem a Mila, que estava aqui com a gente também, que precisa das orações, e todas as demais pacientes também que precisam aí das nossas orações. São essas três pacientes, a Débora, a Andréia e a Mila, né? E as demais pacientes. E também, assim, pelas esposas de pastor, que eu sinto, assim, um cuidado, sabe? Eu sinto
uma atenção especial. Que Deus, ele quer que a gente dê essa atenção especial a vocês, Sim. porque eu entendo que muitas vezes a esposa de pastor, ela não é bem compreendida. E muitas vezes ela Sim. não pode ter uma amiga, porque às vezes o que ela vai falar vai vazar na igreja. Ela Uhum. não pode confidenciar, ela não pode, entendeu? Então, assim, eu sinto muito essa necessidade, eu vendo, assim, a vida que Sim. vocês têm dentro do ministério, a seriedade, o trabalho, o cuidado com o caráter de vocês estar assemelhado ao caráter de Cristo sempre. Então, eu vejo, assim, que muitas vezes vocês caminham sufocadas e sozinhas. E eu oro a Deus para que o Senhor coloque, assim, que essa rede de mulheres aí possam se conectar e entender, né, que caminhando juntas a gente é mais forte, né? Que é o nosso Com tema aí de Safe certeza. Play. Tá bom? Amém. Então, ora, por favor, irmã Amém. Flávia. Eu vou Nos incluir também abençoe hoje. aqui. Amém. Eu vou incluir também aqui a oração pela uma amiga minha, missionária, Andréia, e ela foi diagnosticada também com câncer, já está na mama, no útero, né, em várias áreas do corpo. E orar também pela minha tia Fátima, que ela também está com câncer no útero, um Uhum. câncer que o médico disse: eu não sou Deus para dar tempo de vida para ninguém, mas vá para casa e aproveite o tempo que tem. Então, eu creio que só o Senhor pode curar, senão ela estará na glória com o Amém. Senhor Jesus. Então, vamos orar. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos orando aqui agora nesta tarde, Senhor, encerrando essa live. E pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, por esse trabalho no Safe Place, Senhor, Pai, que o Senhor continue dando sabedoria, direcionando, Senhor, Pai. Primeiramente, Senhor, Pai, agradecendo ao Senhor, Pai, pela vida do nosso pastor, o pastor Joel, a irmã Mabel também, Senhor, Pai, que permitiram, Senhor, Pai, através da vida da irmã Josi, Senhor Pai, esse trabalho ser feito, ser realizado, que o Senhor continue fortalecendo os teus servos, a irmã Josi e a toda a equipe que trabalha com ela, usando eles para a honra, para a glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Peço a Ti pela vida de cada uma, Senhor Pai, destas mulheres, Senhor Pai, que são atendidas pelo Safe Place, Senhor Pai, as que estão em tratamentos, as que já passaram por tratamentos, Senhor Pai, as que estão, Senhor Pai, ainda esperando resultados, Senhor Pai, as que estão esperando na fila tratamento, Senhor Pai, que o Senhor venha alcançar estas vidas em nome de Jesus. Eu peço a Ti pela vida da Débora, pela vida, Senhor Pai, da Andréia, pela vida da Mila, da Fátima, Senhor Pai, e da outra irmã Andréia, Senhor, a missionária Andréia. Eu peço a Ti por estas vidas em especial. O Senhor conhece a cada uma de perto, Senhor Pai, porque tudo o Senhor sabe. Antes de vir, Senhor Pai, uma palavra em nossa boca, o Senhor já sabe, Senhor, o que iremos falar, o que estamos pensando. Então, o Senhor conhece o assentar, o levantar destas vidas. Senhor, convém a Ti e cabe ao Senhor curá-las. E eu creio plenamente que o Senhor tem sim todo o poder para curá-las, Senhor Pai. Mas eu creio também que o que mais essas vidas precisam agora, neste momento, é de paz, Senhor, para que possam entender o processo que estão passando. E se não conhece o Senhor ainda, como o único e suficiente Salvador, que venham chegar até este conhecimento, Senhor Pai, da verdade que só encontramos em Cristo Jesus. As esposas de pastores, a qual eu me incluo também, eu peço a Ti, amado Espírito Santo de Deus, continue sendo, Senhor Pai, o fiel conselheiro, o fiel amigo, Senhor Pai, aquele que entende, que sabe de todas as coisas, Senhor Pai, que compreende, aquele que pode dar um abraço, Senhor Pai, no momento que elas estão passando por necessidade, aquele que pode, Senhor Pai, dar, Senhor, a solução para os problemas, Senhor Pai, que elas enfrentam, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, abraçar cada uma das minhas irmãs, as esposas de pastores em Cristo Jesus, que o Senhor venha alcançá-las, Senhor, renove as suas vidas e que juntas, Senhor Pai, possamos formar a cada dia mais uma grande rede de mulheres, Senhor Pai, em oração, em busca na presença do Senhor, cada uma exercendo o ministério e o chamado que o Senhor tem especificamente para cada uma de nós, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos fazer a nossa fotinha de Vamos, coraçãozinho? Eu vamos vou sim. desabilitar os comentários agora, meninas. E você que está em casa,
por favor, corre, tira a fotinho pra gente e manda aí no privado. Pronto, agora tá sem os comentários. Aí a gente faz um coraçãozinho. Acho que tiraram já, né? Eu espero que sim. Irmã Flávia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse trabalho ministerial na sua vida e na vida do pastor Ailton também, que a igreja cresça, que multiplique, que a gente possa ver os frutos desse trabalho na vida de vocês, na seara do Senhor, né? E que você seja sempre usada nas mãos de Deus, como a gente tem visto e presenciado aí, Deus te usando. Muito obrigada por atender nosso chamado, nosso convite. E você tem sempre espaço aqui para o que você quiser precisar contar com a gente. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Para mim foi um prazer. Um beijão a todas. Abraço. Amém? Deus abençoe. Tchau.